amadas irmãs do Eu Sou Filha, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo neste dia de hoje. Que alegria poder estar mais um dia com você para ministrar uma palavra direto do coração de Deus ao seu coração, aquilo que o Senhor tem feito, uma obra maravilhosa na vida de cada uma de nós, aonde o Senhor tem transformado, o Senhor tem derramado sobre nós a presença dEle, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que nos renova todos os dias pela manhã. Glórias a esse Deus que nos traz mais uma vez um entendimento de algo sobrenatural, de algo que muitas vezes nosso coração, a nossa mente, nossos olhos nunca viram, mas que o Senhor traz à luz durante essa semana através desse devocional que fala rompendo os ciclos. Na semana passada falamos sobre os ciclos de repetição, sobre algo que acontece de geração em geração, algo que muitas vezes não está sobre os nossos controles, parece que é algo que jamais vai parar de acontecer, é algo hereditário e pela qual nós entendemos, parece que não tem como fugir, não tem como se desprender, parece ser uma realidade, algo que não tem mais o que ser feito. Essa é uma mentira de Satanás para ser derramada sobre as nossas vidas. Porque Satanás, ele, assim como foi dito em Êxodo 20, versículo 5, fala, que ele é Deus zeloso, que ele visita a iniquidade de geração, até 1000 gerações daqueles que aborrecem, mas ele age com misericórdia em cima daqueles que o amam. E eu faço parte dessa geração que o Senhor ama. Eu faço parte da geração que Deus escolheu, uma geração santa, a nação escolhida, sacerdócio real, a filha amada do Senhor Jesus. Eu falo isso porque a palavra de Deus diz que Ele me escolheu para ser a filha e juntamente com Ele eu sou herdeira nas regiões celestiais. Durante essa semana nós ouvimos o devocional de pessoas de mulheres que aqui falaram que tomaram posse de ser filha de Deus. Quantas de nós apenas cremos num Deus que tudo pode, num Deus que tem poder, num Deus que tem poder para transformar, mas muitas vezes nós apenas cremos nesse Deus e nós não tomamos posse de sermos filhas, herdeiras, e que o Senhor tem algo a mais para nós. O nível de profundidade que o Senhor deseja ter de relacionamento conosco é de pai e filha. E aí é onde nós entramos para a palavra de hoje. Nós precisamos tomar posse. Deus nos deixou como herança sermos filhas. Mas muitas vezes nós não tomamos posse. Muitas vezes nós cremos num Deus que sim, levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, sim, levou sobre Ele todas as máculas, mas nós não tomamos posse do fato de sermos herança do Senhor, somos aquela parte que o Senhor escolheu. Muita gente hoje em dia escolhe crer no Senhor, assim como Pedro. Antes, Jesus disse que Satanás estava procurando pela alma dele e de outros discípulos. E o Senhor Jesus falou: Pedro, você vai me negar. E ele falou: eu jamais, Senhor. Aí ali, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro negou Jesus, o galo cantou. E a Bíblia fala de um determinado momento na qual Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro e o olhar deles se encontraram e naquele momento Pedro chorou amargamente. Lá mais na frente o Senhor dá a cura para Pedro, perguntando para ele pela mesma quantidade que ele havia negado. Por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor pergunta e Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A cura e libertação vem pela confirmação do amor que nós temos por Jesus. Não é sobre somente ter fé. A palavra de Deus nos fala em Tiago que a fé sem obras ela é morta. Aquilo que nós vivemos hoje precisa estar junto com as obras. Aquilo que nós externamos para as outras pessoas é a confirmação daquilo que Deus curou e transformou nas nossas vidas. Entendemos que pessoas curadas curam, pessoas transformadas transformam, pessoas feridas ferem as pessoas, pessoas que estão sangrando derramam seu sangue em cima de outras. E assim por gerações, muitas vezes isso aconteceu. Ontem foi falado sobre aquilo que nós falamos para os nossos filhos e foi falado para os nossos avós, foi falado para os nossos pais e agora muitos de nós repetimos em cima dos nossos filhos. E me faz lembrar sobre a situação na qual minha família vive. O meu pai, ele sempre passa por algumas situações durante o período do Dia dos Pais, a qual ele não teve oportunidade de ver o pai dele pela última vez num leito de hospital. E até hoje, já faz mais de 20 anos que meu avô faleceu. E todo Dia dos Pais ele sofre amargamente pela morte do pai. Infelizmente, por quê? Porque ele sente que ele nunca foi amado. Por vezes eu já ouvi meu pai dizer assim: olha, eu nunca recebi um eu te amo dos meus pais. E sabe o que ele faz comigo? Todas as vezes que ele me liga, ele fala: filha, te amo, papai te ama, um beijo. Ele faz questão de me falar. Eu não fui uma criança que foi criada apanhando. Ele mudou completamente o comportamento dele comigo. Meu pai é um pai que ama, um pai que elogia, um pai que agrada. Tem os defeitos dele. Muitas coisas, sabe? O Senhor, ele muda de uma geração para outra. Outras permanecem. Já no caso, meu pai não teve o problema de não amar os filhos. Porque meu avô teve 18 filhos. Aliás, 15 filhos com minha avó. Mas ele não amava os filhos. Ele não externava esse amor, não demonstrava esse amor. Já meu pai age completamente diferente conosco. Porém, meu pai herdou o problema com vícios, com alcoolismo. Já houve também adultério, na qual minha mãe perdoou e hoje estão casados há quase 35 anos. Então, amada irmã, o Senhor, ele fez um mover de acordo com as gerações, ele vai transformando. E ao chegar em mim, a minha criação, e a criação que eu dou às minhas filhas é totalmente diferente. Porque, como eu disse, nós fazemos parte do curso Pais para toda a Vida. E neste curso nós aprendemos que nós, enquanto pais, precisamos parar de repetir aquilo que os nossos pais nos ensinaram e começarmos a viver aquilo que Deus deseja para a paternidade. Os filhos, eles são um presente de Deus para nós, a qual nós temos uma responsabilidade de devolvê-los em perfeito estado. Nós precisamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. O filho que não é educado, ele desonra a mãe, é a vergonha da mãe. Mas os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Com os nossos filhos nós podemos alcançar as demais gerações. O que eu ensinar para os meus filhos e quebrar, romper este ciclo, ela irá passar para a geração dela.
E eu creio firmemente que isso só é possível porque eu, na minha casa, no meu casamento, eu mudei um ciclo. Minha mãe se casou com uma pessoa que tem problema de alcoolismo. Eu me casei com uma pessoa que não bebe, não fuma. E o pai dele, do meu esposo, tem problema com adultério e com bebidas também. E já ele foi transformado para a honra e glória do Senhor e também rompeu este ciclo. Nós passamos por uma cura e transformação. Rompemos os ciclos para que o Senhor possa ser engrandecido através da nossa geração. Como isso é possível, amada irmã? Primeiramente, nós precisamos tomar posse da salvação que há em Cristo Jesus. Reconhecer que nós não somos merecedores pela nossa força, nós jamais iríamos conseguir. Mas é porque Deus assim o quer, pela força do Espírito Santo, que nós somos transformados e que este ciclo é rompido. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Terceiro, entender que você foi lavado pelo sangue de Jesus. O sangue dele é que nos purifica de todo pecado. Passe o sangue de Jesus sobre a sua geração. Quarto, não se suje novamente. A palavra de Deus nos fala que como o cão que retorna ao vômito é aquele que se desvia do caminho, aquele que volta a praticar as mesmas obras. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, não volte a praticar as mesmas obras. Cuide-se para se limpar todos os dias. Sede santo, assim como o vosso Pai é santo. Tenha o entendimento da palavra. Assuma o seu lugar de filha e herdeira, assim como já foi dito. Não creia somente, não só tenha fé que Jesus tem poder. Não só tenha fé, mas viva esta fé. Viva em transformação todos os dias. Aceite Jesus todos os dias. Tenha a sua vida transformada pelo poder que há neste sangue e pelo poder que há nesta palavra. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A nossa geração precisa conhecer este Deus. E nós temos a obrigação, a incumbência de mostrar o caminho. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, e quando for velho jamais se desviará dele. É você mulher, que Deus colocou aqui neste grupo para ouvir este devocional, para apresentar uma nova verdade para a sua família e para a sua descendência. As flechas, que são os nossos filhos, impulsionarão e levarão esta verdade pela sua descendência. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração e transformar a sua família, assim como transformou a minha. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Tenha um excelente dia, minha amada irmã. Deus abençoe.